Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, preparado para mais uma videoaula, não é? Essa daqui, novamente, questãozinha vestibular UNB de 2015, envolvendo a ideia de funções trigonométricas, beleza? Antes da gente começar a resolver a questão, é interessante você entender essa fórmula geral para função trigonométrica. O que eu quero que você leve para fora? Para a prova, desculpa. Quero que você leve o seguinte: toda vez que você tiver uma constante do lado de fora, tanto do seno quanto do cosseno, esse camarada vai alterar a sua função em y. Ou seja, ele vai alterar a sua função na vertical. Agora, se esse camarada está do lado de dentro, que é o caso do C e do D, esse camarada vai alterar a sua função em x. Resumindo, esse camarada vai alterar a sua função de forma horizontal. E o que mais que eu quero que você lembre? Que toda vez que o cara estiver multiplicando, ele deforma a sua função. Ou seja, ou ele estica ou ele comprime. Ou ele estica ou ele comprime. Agora, se ele estiver somando ou subtraindo, desloca a função, beleza? Então, somando ou subtraindo, desloca. Multiplicando, sempre vai fazer o quê? Deformar a sua função. Por exemplo, esse azinho, ele não está do lado de fora da sua função, então ele vai alterar a sua função verticalmente em y. Melhor do que isso, ele vai deslocar a sua função, porque ele está somando ao seno. Então, a gente tem um deslocamento vertical. Agora, o Dzinho não está somando do lado de dentro, então eu vou ter um deslocamento o quê? Horizontal, porque altera em x. Só isso, tranquilo. Agora, esse Azinho, além dele representar um deslocamento vertical, esse camarada vai ser o que eu chamo de eixo de simetria da minha função. Eixo de simetria da função. Então, esse camarada, além disso, vai ser o eixo de simetria da sua função. Ou seja, ele vai ser essa retinha que divide exatamente ao meio o seu gráfico. Eixo de simetria ou eixo médio. Essas duas formas são corretas. Agora, o Bzinho está multiplicando. Então, ele deforma. Só que ele não está multiplicando do lado de fora. Então, ele deforma na vertical, em y. Ou seja, ou ele vai esticar ou ele vai comprimir a sua função verticalmente. Sendo assim, esse camarada ele vai representar a amplitude da sua função. Amplitude. Você se lembra aqui que é amplitude mesmo? Amplitude é a distância do eixo de simetria ao ponto mais alto ou ao ponto mais baixo, à crista ou ao vale. Conhecimento que você adquiriu lá em física, beleza? Então é isso aqui que é a amplitude da tua função, essas distâncias. Beleza? Tranquilo isso? Agora, o Czinho está multiplicando do lado de dentro. Multiplicando do lado de dentro, ele vai fazer o quê? Deformar no horizontal. Ou ele vai comprimir ou vai esticar, como se fosse uma sanfona. Resumindo, esse camarada ele vai alterar o quê? O período da sua função. Ele vai alterar o período da sua função. E o que é período da função? No caso da matemática, o período ele vai ser o comprimento de onda que você aprende lá na física. Ou seja, é o tempo na uma oscilação completa. Então, esse tempo para dar uma oscilação completa é o que eu chamo de período. Esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. Este tamanho aqui, ó. Daqui até aqui. Então, toda oscilação completa que traz essa ideia de repetição aqui na nossa função trigonométrica é o que vai ser o período da nossa função. Agora, o Dzinho, como vimos, ele soma do lado de dentro. Então, vou ter um deslocamento horizontal. Um detalhe, tá? Cuidado. O A do lado de fora, se ele somar, sobe. Se ele for negativo, desce a função. Agora, com o D, é o contrário. Se ele for positivo, ele leva a sua função para o lado negativo, para a esquerda. Bizarro isso, né? E se ele for negativo, ele leva a sua função para o lado direito, para o lado positivo. Beleza? E sempre vai ocorrer isso dentro das formas gerais de qualquer função. Por exemplo, ó, se eu tenho a função x ao quadrado, a raiz dela é no x igual a zero. Qual que é a diferença do gráfico do x igual a zero, do x ao quadrado, para o x menos 2 ao quadrado?
é que esse menos 2 faz a sua função ir 2 unidades para a direita. Ou seja, ele empurra esse gráfico aqui 2 para a direita. Mas Pedrinho está negativo, por que ele vai para o lado positivo? Para compensar. Porque quando que esse valor vai zerar? Vai ser no 0? Não. Vai ser no 2 negativo? Também não. É no 2 positivo. Olha, 2 menos 2, 0. Então você está percebendo que enquanto essa aqui vale 0 no 0, essa aqui chega no 0 em x igual a 2. Ou seja, ela demora mais, que é exatamente mais para a direita. Então, se fosse x mais 2, ela zeraria no menos 2. Ou seja, voltando 2 unidades para o lado esquerdo. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? E sempre vai ocorrer quando esses camaradas aqui, eles alteram dentro dessas funções principais. Beleza? Então, com base nessas ideias, a gente vai fazer a leitura do texto e julgar os itens que aparecem aqui para a gente. Muitos diagnósticos em medicina são obtidos pela monitoração de sinais vitais do paciente, como a pressão arterial, ou seja, a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. Esse sinal é exemplificado no gráfico acima, em que P de T representa a pressão em milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, e T é o tempo dado em segundos. O gráfico mostra um comportamento cíclico, corretamente descrito por essa função que eu coloquei aqui para vocês, A mais B seno de CT mais D, porque senão o X vira constante, viu? Perdoem-me, CT mais D. Em que A, B, C e D são constantes reais. A partir dessa informação, sabendo que os ciclos da pressão arterial coincidem com os batimentos cardíacos, julgue os próximos itens. Item de número 128. Olha o que ele afirma. A constante B é a amplitude. Certo ou errado? Certo. Dessa função no gráfico. E além disso, o B vale 40. Bem, amplitude é a distância do eixo simetria ao ponto mais alto. Ou então ao ponto mais baixo. Fala para mim qual que é a distância de 100 para 120. 20. E a distância de 100 para 80? 20 também. Então significa que essa amplitude B vale 20. O item afirmou para a gente que a amplitude vale 40. Por causa disso, o item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Olha a malandragem. Ele quis te levar ao erro pensando que a amplitude é isso aqui tudo, que é a distância do mais baixo ao mais alto. Negativo. Amplitude é a distância da metade ao mais alto ou da metade ao mais baixo. Por isso esse B vai estar valendo 20. Perfeito? Tranquilo essa ideia? Então tome muito cuidado com isso daqui. Não vai perder questão por besteira. Item 128. É de 80 batimentos por minuto. Pera aí. Ciclos por unidade de tempo equivale a período ou frequência? Frequência, viu? Então ele está pedindo para você a frequência desse cara. Ele diz que é de 80 batimentos por minuto a frequência cardíaca desse paciente. Bem, veja que para eu encontrar a frequência, eu preciso do período. Agora, como eu calculo o período de uma função dessa? O período, ele é dado pelo quê? Ele é dado por essa distância entre dois pontos mais baixos, que é o tempo de uma oscilação completa. Qual foi o tempo em segundos dessa oscilação completa? Está aqui, 0,75 segundos. Então, você tem um ciclo em 0,75 segundos. Só que a minha ideia, no caso da frequência, é saber a quantidade de repetições para cada 1 segundo. Ou seja, então em 1 segundo eu vou ter quantos ciclos? X. Por causa disso, essa quantidade de ciclos X vai ser o quê? 1 dividido por 0,75. Então, fazendo-se, apesar que essa conta é fácil, 0,75 é a mesma coisa que 3/4. Fazer 1 dividido por isso é fazer o inverso disso. Então significa que a quantidade de ciclos é dado por 4/3, ou melhor, 4/3 de Hertz.
que é a quantidade de ciclos por segundo. Só que detalhe, a questão pede a resposta batimentos por minuto. Mas 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então basta pegar esse resultado e multiplicar por 60. Agora me ajuda? 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 4, 80. Então significa que realmente a quantidade de batimentos equivale a 80 por minuto. Equivale a 80 por minuto. Por causa disso, esse item vai estar o quê? Certo, correto, verdadeiro, ser sincero. Então, percebeu a ideia? Primeira coisa que eu fiz aqui foi, a partir de uma regra de 3, encontrar a quantidade de ciclos para cada 1 segundo, que equivale ao quê? A frequência. Só que essa frequência está sendo encontrada em segundos. A questão pede a frequência em minutos. Basta multiplicar o resultado por 60. Fechou? Para terminar a questão, item 130. Na situação do gráfico em questão, o A vale 100. Bem, nós vimos que o A é o deslocamento vertical. E além disso, esse A equivale ao quê? Ao eixo de simetria. Fala para mim quem que é o eixo de simetria dessa função. Não é exatamente o valor 100 que aparece aqui para a gente? Por causa disso, o valor desse A vai ser 100. Perfeito. E olha o que ele disse. Constante que mede o deslocamento do gráfico da função na direção vertical. Por causa disso, esse item também vai estar certo, correto, verdadeiro, sincero. Tranquilo, meu amigo? Então veja que são questões que, apesar de assustar essa função aqui, veja que é essencial você saber o quê? A ideia do eixo de simetria, que é essa reta da metade, a amplitude, que é a distância da metade ao mais alto ou metade ao mais baixo, período, cálculo do período, que é sempre dado por essa fórmula, 2π sobre c, e lembrar que a frequência é o inverso do período. Tranquilo? Foram só esses conhecimentos que a questão pediu para você. Beleza? E olha isso aqui, ó. Cai no NB não, despenca direto, cai em prova para você. Tranquilo, amigo? Então continue estudando e mete bronca aí. Não quero preguiça não. Valeu, meu amigo.